Para mim, a poesia é uma filosofia de vida, é uma forma que eu tenho de rabiscar minha alma em palavras e também de mostrar um pouco do meu existir, de como foi a minha construção humana. Então eu consigo tudo isso através da poesia, né? Ela é como se fosse minha própria religião e é nela que eu encontro minha âncora para o dia a dia, né? As batalhas do dia a dia, é nela que eu consigo me amparar e através da poesia que eu consigo também desabafar, né? Criar pensamentos, muitos deles surreais, mas que fazem parte do meu imaginário e que fazem parte do meu viver. Então a poesia para mim, ela é inerente ao ser Lino Sapio, ou seja, é impossível existir Lino Sapio sem a poesia. Já o contrário é possível, né? Claro, a poesia ela é universal, ela é como se fosse divina. Então ela vai sempre existir, mas na minha existência, sem a poesia seria um vazio total. A minha influência, ela começa já na infância, né? O meu pai, ele gostava muito da literatura de cordel e ele ia para as feiras, ele trazia aqueles livrozinhos de folheto que a gente chamava de romance. E como lá em casa só ele era letrado, né? Uma família de 6 pessoas, e ele era apenas o único letrado, na época eu ainda não estudava, né? Ia entrar na escola, eu ainda fazia parte do projeto Casulo, um projeto bem antigo. E como a gente não tinha nem televisão nem rádio, o meu pai ele adorava ler em voz alta e geralmente balançando numa rede, e eu era a pessoa responsável por balançar a rede, né? Em contrapartida, eu ganhava a viagem nessas histórias, né? Que eram histórias de princesas, de homens valentes, de dragões. Então o meu universo infantil ele começava a se encher de coisas maravilhosas com aquela literatura, né? Então minha base todinha começa aí a partir da leitura com o meu pai. Então a minha influência, a minha chegada até a literatura de cordel, ela iniciou justamente com essa leitura do meu pai. Cachoeira do Sapo na verdade, não só o meu berço criador, né? Como toda a minha fonte de inspiração, né? Foi a minha maior escola. Eu nasci em Cachoeira do Sapo, no ano de 1981. Os meus pais, como uma espécie de retirante, né? Ficavam saindo de cidade em cidade. E chegam em Cachoeira do Sapo, já trazendo a minha irmã, mais velha, né? Já nascida, e eu ainda vinha na barriga. E eles encontraram uma escola abandonada e foram morar nessa escola. E lá eu nasci, né? Eu me criei em Cachoeira do Sapo, então toda a minha construção poética, toda a minha experiência, ela vem de Cachoeira do Sapo, né? É a simplicidade daquele povo, é a bondade daquele povo, é as histórias que eu ouvi daquele povo. Então é muito difícil eu ter que dividir o poeta deixando de lado a minha cidade de origem, não tem como, né? Aonde eu vou, tudo que eu coloco na minha poesia tem um quê, tem um pé dentro de Cachoeira do Sapo. Isso para mim é muito importante porque é como se fosse uma prova de respeito e de amor à terra onde eu nasci e cresci, né? E eu me sinto muito feliz de hoje poder, né? Inclusive, carregar no meu nome, o poeta Lino Sapo, o sobrenome da minha terra. É por isso que muita gente me pergunta, por que você se chama Lino Sapo, né? E o Lino Sapo é justamente por isso, porque eu nasci em Cachoeira do Sapo, um povoado com 700 habitantes, que na verdade é um distrito que pertence à cidade de Riachuelo, no Rio Grande do Norte, né? Então, é uma cidade que foi o meu primeiro amor, né? Minha primeira paixão foi Cachoeira do Sapo. O meu primeiro poema foi feito para Cachoeira do Sapo e hoje eu levo ainda Cachoeira do Sapo em todos os meus poemas. Eu comecei a escrever muito jovem, eu tinha entre 10 e 11 anos, quando comecei a escrever pensamentos, né? Eu chamava de pensamentos. E logo chegou a minha adolescência e eu comecei a escrever cartas de amor, né? Como um adolescente apaixonado, ainda tinha como base aquela literatura popular da literatura de cordel, onde via diversas histórias de amor.
Então, encantado por aquele universo, comecei a escrever cartas de amor. Era para paixões que eu mesmo inventava, paixões imaginárias. E algumas até reais, né? Mas a grande maioria eram paixões imaginárias. E logo mais comecei a escrever em prosa. Só depois, lá para 2007, é que eu venho escrever o meu primeiro cordel, né? É daí que eu começo a escrever nesse estilo, com a métrica, com a rima. Antes já escrevia poesia livre, né? Bem antes mesmo, eu acho que entre 1995 e 1996 já estava rabiscando meus primeiros versos. Agora, nesse estilo de cordel, só no ano de 2007 é o meu primeiro cordel, apesar de já ter toda uma trajetória na poesia livre. Meu primeiro contato com a arte foi já desde criança, né, dançando quadrilhas de escola, mas quando eu tinha 8 anos eu participei de peças de teatro junto com um cara muito envolvido com a cultura lá do meu interior, chamado Pedro Teixeira. Ele criava peças de teatro e a gente participava dessas peças. Então, aos 9 anos, 8 anos, peça de teatro. Também, no mesmo tempo, comecei dublando dança, né? Inclusive, cheguei a dublar latino. Era bem interessante na época. Eu dublava latino em apresentações culturais. E também nos arraiais, né? Eu, junto com outros colegas, a gente dançava no Arraial do Sapo, né? Que foi uma das quadrilhas matutas criada em Cachoeira do Sapo, que teve uma grande expressividade, né? A gente conseguiu disputar vários festivais e isso deu uma base muito boa dentro da arte, né? Logo mais também eu participei da banda Mil Bis ainda quando eu era criança, né? Era uma banda velha daquela de fundo de quintal lá em Cachoeira do Sapo. A gente não tinha nenhum instrumento de verdade, todos eram feitos por a gente, eram latas, alguma coisa que a gente utilizava. Mas a gente se apresentava e tudo, né? Chegava a se apresentar no mercado com essa banda. E isso acaba tirando um pouco da nossa vergonha de estar no palco, né? E depois de adulto, participando dos saraus, de várias apresentações culturais, inclusive do Encontro de Sanfoneiro, que é realizado pela UEPB. E isso que me deu essa base artística, né? É daí que eu tiro minha base artística. Quando o meu pai ele vai embora, ele se separa da minha mãe, ele deixou 4 filhos, né, todos pequenos. Minha irmã era recém-nascida, mas ele deixou também uma caixa de cordel, né, em média de 35 a 40 cordéis. E como eu perdi o meu leitor, era a única pessoa que sabia ler, que proporcionava uma espécie de diversão dentro de casa, eu fui para a escola com o único objetivo de aprender a ler, que era para ler esses livros. E por ironia do destino, eu comecei a estudar justamente na sala que eu havia morado, onde eu havia nascido, né, que foi na Escola Isolada Juvenal Lamartine. Fiz toda a meu primeiro grau em Cachoeira do Sapo até o 8º ano, terminei já na Escola Francisco Caetano. Logo mais eu ingresso no 2º grau em Riachuelo, na Escola Manuel Severiano, termino o 2º grau, na época magistério, em 1998. Em 98, no ano de 2005, eu resolvo fazer vestibular e o Enem, né? Naquela época, uma época muito difícil, minha família muito pobre, a gente não tinha perspectiva de vida, principalmente ter que colocar um filho para estudar fora, né? Os centros universitários eram tudo distante, Natal ficava a 90 quilômetros de distância, e aí eu resolvi fazer o vestibular, a biblioteconomia, e fiz também o Enem. Eu passei para a biblioteconomia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também ganhei uma bolsa para cursar História. Mas na época, como eu também tinha passado para a biblioteconomia, eu não pude ficar com a bolsa. Mas aí eu tinha que optar, né, entre um e outro. E eu optei para fazer as duas ao mesmo tempo. E aí, como eu trabalhava como agente de saúde em Cachoeira do Sapo, que foi onde me deu uma base muito grande de conhecimento, né, conversando com aquelas pessoas mais idosas, aquelas pessoas mais carentes, então eu resolvi pagar o meu curso de História. Então eu trabalhava em Cachoeira do Sapo de manhã, à tarde fazia o UFRN e à noite fazia o UNP. Terminei os 2 cursos ao mesmo tempo, com muita dificuldade, né? Principalmente porque quando tinha que vir para Cachoeira trabalhar,
Para voltar para Natal não tinha ônibus nesse horário, eu ia de carona, cheguei a pegar 367 carona nesses 4 anos de curso. E graças a Deus apareceram pessoas maravilhosas que confiaram em mim e me levaram até Natal e deu tudo certo, né? Logo após terminar esses 2 cursos, eu comecei a fazer letras, né? Era um curso que eu tinha muita paixão, até pela minha construção literária, eu queria muito. Ainda cheguei a fazer 5 períodos de letras, mas nesse mesmo período eu passei no concurso público para a Universidade Estadual da Paraíba e tive que mudar de estado. Quando eu fui embora, tive que abandonar o meu curso, né? Era onde eu fui morar, na cidade de Araruna, na Paraíba, não tinha o curso de letras, então eu acabei perdendo, não concluí o curso de letras, né? Mas na frente eu acabei indo para outra área que eu amava muito, que era a antropologia, e hoje eu sou bacharel em biblioteconomia, licenciado em história e especialista em antropologia. O primeiro projeto que eu participei efetivamente e que teve uma importância muito grande na minha vida foi o Plujet. Era um grupo de jovens criado em Cachoeiro do Sapo no ano de 1999 e a gente tinha como responsabilidade, né, desenvolver a parte cultural, social e histórica da comunidade. Esse projeto me deu uma base muito boa de conhecimento e foi dele que a gente criou, né, o próximo, que foi o Arraial do Sapo, uma quadrilha matuta que a gente teve em Cachoeiro do Sapo, que foi muito importante para a minha geração, né? A gente passou 5 anos com esse grupo e deu uma base muito boa de arte, né? De disputa, dessa questão de dança. Logo mais eu criei junto com meu amigo Gal, lá em Cachoeiro também, o Forró do Umbuzeiro, que já está em seu 11º ano. Esse ano foi o único ano que não teve devido à pandemia. E também criei o Portal da Poesia, que é esse portal que vocês estão vendo bem aí atrás, que é uma cápsula do tempo, né? Aí está concretado mais de 200 poesias de 152 poetas de 17 estados brasileiros. Também tem uma escola de poetas mirins, né? Inclusive tem deles o poeta Reginho Tatu, que talvez vocês já tenham visto ele declamando por aí, em alguns eventos, né? Que aprendeu aqui no Recanto da Poesia, nesse espaço que eu estou falando aqui, que é dedicado à poesia. E esses são os meus projetos, né? Que eu venho desenvolvendo ao longo do tempo, fora outros a cunho profissional mesmo, né, como é o caso do Encontro de Sanfoneiro, mas esse é porque eu sou funcionário da Universidade Estadual da Paraíba e acabo me envolvendo, mas esses outros são particulares, porque eu gosto mesmo dessa questão cultural e por isso que vivo com um pé sempre na cultura. O meu primeiro trabalho publicado foi o meu livro Inês, publicado no ano de 2011, né, junto com o meu primeiro cordel, também publicado, que foi Conhecendo a História de Cachoeiro do Sapo, né, do ontem ao hoje. No ano de 2015, eu publiquei um conto, Conhecendo os Nomes das Cidades do Rio Grande do Norte em um conto, e no ano de 2016 eu publiquei a minha coleção Caçoar de Verso, uma safra de rima no longo da vida, que é composta por 20 títulos de cordéis, né? Esses cordéis, eles falam de diversas coisas, mas muito ambientado no sertão nordestino, e alguns deles são gracejos, o que torna uma coleção muito interessante. Ao todo eu tenho mais de 35 cordéis já publicados, escrito, e poemas pequenos, esses que levo para declamação, eu acredito que mais de 50 poemas. Atualmente estou, né, trabalhando no desenvolvimento do meu próximo livro, será o próximo quarto trabalho, que será o DNA sertanejo. A poesia, ela me deu coisas que eu nem imaginava, né? Primeiro, ela me deu uma sustentação psicológica, emocional, né? Ela mudou muito parte do meu ser e eu cheguei à Academia de Cordel do Vale do Paraíba, né? Eu sou cadeira 40, né? Do patrono Firmino Teixeira do Amaral, graças a esse trabalho com a poesia.
Eu recebi o título de cidadão lagense aqui no Rio Grande do Norte, também graças à poesia. Então a poesia, ela tem me promovido humanamente de uma forma grandiosa. E hoje eu percebo o quanto que eu também posso fazer pela poesia, né? Levando para outras pessoas, fazendo o meu próprio estado, minha própria região, meu próprio país mais forte no quesito literário, né? Quando eu vejo uma criança declamando um poema meu, não há dinheiro que pague isso. É uma das coisas mais gratificantes que existe. Ouvir uma pessoa dizendo: olha, eu gosto muito dos seus poemas, eles são verdadeiros, eles falam, eles tocam a alma. É uma coisa maravilhosa. Então, hoje eu me sinto com uma responsabilidade muito grande de cada vez mais estar colocando poesias no mundo, que possa trazer coisas boas para as pessoas, né? Paz de espírito, que relembre seu passado, traga uma pontinha de saudade. Então, também ajude a construir também esse universo jovem que está sendo construído a partir de agora, né? Que novos poetas surjam, que usem também dessa poesia, que veja que beleza, que lindeza é esse caminho, o caminho da poesia, o caminho da literatura. Então a minha responsabilidade se torna maior, porque eu tenho que me desapegar de diversas coisas que possam ser danoso a uma construção social positiva, né? Como preconceito ou qualquer outra coisa que venha interferir num bom relacionamento e numa boa construção social. Meu sonho é que cada ser humano pudesse ser transformado pela poesia, né? Pudesse ter a poesia como um elemento de construção, de libertação, né? de sustentação. A poesia para mim ela foi muito importante e eu queria muito que as pessoas também tivessem esse mesmo vínculo com a poesia ou com qualquer outra arte, né? Porque eu sei a importância que a arte tem nas nossas vidas. Queria sim que a poesia estivesse presente em todas as casas, eu falo a nível mundial, que cada vez mais as crianças estivessem por aí declamando, criando seus próprios poemas e ajudando a construir um mundo cada vez melhor. Esse é o meu sonho.